Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início aos trabalhos da 10ª Caravana da Cultura Afro-Brasileira. Eu sou o professor Cristiano Lima, da Escola de Ensino Médio Maria Conceição de Araújo. Temos a equipe protagonista de aluno que vai abordar o tema cultura indígena e eles vão discorrer sobre o subtema territórios indígenas, tribos indígenas no Ceará, vão falar do índio e a relação com o meio ambiente, vão falar também das línguas e dos dialetos, além de abordarem as etnias originais e remanescentes, e aí eles vão concluir apresentando o índio na sociedade atual. Fique atento na nossa apresentação. A demarcação tem por objetivo real garantir o direito do indígena à terra e também impedir que ela seja invadida por terceiros. Só que para que isso ocorra, é preciso passar por um longo processo que é dividido em 7 passos. O primeiro passo, estudos de identificação. O segundo passo, aprovação da FUNAI. O terceiro passo, contestações. O quarto passo, declaração dos limites da TI. O quinto passo, demarcação física. Sexto passo, homologação. E o sétimo passo, registro. O Ceará tem 14 povos indígenas distribuídos em 8 municípios. É o 8º estado do Brasil com o maior número de povos indígenas habitados em suas terras. E, ao longo dos anos, o povo cearense vem guardando com muito orgulho que sobreviveu das suas manifestações culturais e tradições milenares. Povos como Anassé, Gavião, Cariri, entre outros, são povos que celebram a memória de seus antepassados e educam suas crianças em escolas indígenas e rememoram suas antepassados através da caça, da pesca, artesanato, entre outros tesouros que foram guardados em suas tradições. E segundo a coordenadora geral da frequência, integrante da coordenação da igualdade racial, ela diz que destes 14 povos que existem aqui no Ceará, tem surgido outros. Por exemplo, o povo de Aguarabara. Mais de 26 mil índios vivem hoje rodeados por cidades cearenses, que corresponde a atingir 17% da população indígena aqui no Nordeste. Um número que é inicialmente inferior que era incluído daqui, mas tudo para ser celebrado como um país. Atualmente, o Ceará é o 8º estado brasileiro com maior população indígena. São mais de 26 mil índios aldeados por 18 municípios cearenses. Segundo o historiador e autor de livros Francisco Pinheiro, foram muitas as populações extintas no Ceará, afirmando ele que pelo menos uns 20 povos desapareceram durante o período colonial. Atualmente, são 14 os povos indígenas que fortalecem esse legado de resistência, como podemos ver aqui no mapa. Esses povos rememoram as características de seus antepassados por meio dos costumes guardados pela tradição. As comunidades se erguem em conjunto na reivindicação pela regularização das demarcações de terra. Há apenas uma terra indígena totalmente regularizada no estado, que é a terra indígena Córrego João Pereira, no município de Itarema, dos povos Tremembé. Os demais povos do nosso estado ainda não conseguiram efetivar o direito do acesso e posse aos territórios indígenas. A educação e a saúde da população indígena têm sofrido avanço nos últimos anos. Hoje, 42 escolas, com mais de 350 professores indígenas, fazem parte da rede de ensino estadual destinada a esses povos. Já em relação à saúde, os representantes das tribos dizem que a medicina convencional ainda é utilizada sob o domínio dos mais velhos da etnia, além do acesso ao posto de saúde. As pinturas corporais são marcas de muitas etnias indígenas. Elas diferenciam clãs e famílias. As tintas são feitas a partir de elementos naturais, como urucu, genipapo e açafrão. A diversidade de formas e cores podem ser vistas durante jogos mundiais dos povos indígenas em Palmas. As pinturas também têm o objetivo de indicar os grupos sociais e a função que cada indivíduo tem na tribo. As pinturas corporais também eram muito importantes para a cultura indígena, porque indicavam o lugar na sociedade e se relacionavam com forças naturais e sobrenaturais. As contribuições dos costumes indígenas na alimentação atual é imensa. Citamos alguns exemplos. O uso da polpa do buriti no preparo de refrescos, o uso da mandioca na produção de variados alimentos como farinhas, tapiocas, refresco guaraná. Acreditavam, ainda acreditam que esta bebida por febres, dores de cabeça, câimbras, moqueca, paçoca, caruru, prato à base de vegetais, o hábito de comer camarão, caranguejos, lagostas com molho de pimenta, tucupi, beiju, pirão, mingau, pipoca que era tanto consumida quanto usada pelas mulheres indígenas como acessórios de beleza, tais como enfeite de cabelo, colares, pulseiras. Além desses alimentos, os povos indígenas consomem frutos, raízes, legumes, folhas, carne de caça, além de diversos outros. A mandioca era o principal alimento dos índios. E hoje em dia é muito utilizada em boa parte dos nossos pratos brasileiros. Uma das fontes não só da própria língua brasileira foi o vinho.
Foi aí que os portugueses resolveram cultivar a mandioca. Os índios cultivavam a mandioca, faziam farinhadas e logo após se deliciavam de sua maravilhosa cultura. Hoje eu ouvi falar de uma bebida, que é o mocororó. É uma bebida feita do caju azedo. Essa bebida, ela era sagrada para os nossos índios tremembés. Após a colheita do caju ter sido boa, eles faziam um ritual de dança que se chamava torém para agradecer por a colheita ter sido boa. Ela é conhecida por celebrar homenagem a pessoas mortas, agradecer pela colheita, pela pesca. Duas danças se destacaram aqui no Brasil, que foi o Guarupi e o Toré. O Guarupi, ela tem como objetivo homenagear pessoas mortas e é dançada pelos índios do Alto do Xingu. O Toré também tem esse objetivo, mas não é tão forte como o Guarupi. E é dançado pelos índios da região Nordeste. Dança também tem a dança Tiru, que também é conhecida não tanto quanto esses, mas é conhecida. Durante a dança, com o som dos chocalhos no tornozelo, um índio coloca a mão sobre o ombro de outro índio e começa a dançar, fazer passos tanto para a direita como para a esquerda. E tem danças indígenas no folclore brasileiro, que, vou citar alguns, Catiretê, o Caipós, o Cururu e o Jacundá. Sabemos que a cultura e tradição interacional indígena estão diretamente relacionados ao meio ambiente e ao cultivo, e tem a terra como mãe que fornece frutos, alimenta o povo, proporciona vida e o bem-estar das tribos. Para aprofundar ainda mais o assunto, compus uma música dentro dessa temática. Falar da natureza é falar da sua essência, é mais que tudo, é falar da sua sobrevivência. Bora a caravana embarcar, vamos conhecer e também aprender a relação do índio com a natureza, a relação do índio com a natureza. A mata, o vento e a chuva, para eles é sagrado, que pra muitos é banal. Bora lá, a caravana embarcar, vamos conhecer e também aprender a relação do índio com a natureza, a relação do índio com a natureza. A terra é viva e chora quando ela é ferida. Bora lá, a caravana embarcar, vamos conhecer e também aprender a relação do índio com a natureza, a relação do índio com a natureza. A natureza e o índio formam um conjunto de harmonia. Espero que através dessa música possa transmitir uma mensagem de incentivo à preservação do meio ambiente. Você sabia que em 1500 existiam cerca de 1.600 línguas e dialetos indígenas e que esse número diminuiu consideravelmente, sendo que nos dias atuais nós temos apenas cerca de 154. As línguas indígenas não se resumem apenas ao tupi, sendo elas divididas em vários troncos. E, curiosidade, o tronco da nossa região é o macro-G. Em uma única tribo indígena existiam pessoas que falavam mais de 10 línguas diferentes, ou seja, eles eram multilíngues. E cada língua carrega a sua cultura. Se perdemos uma língua, também temos uma grande perda cultural, sendo que a língua indígena influenciou muito o nosso português. Nós usamos muito a expressão nhenhenhé, e ela também vem dos indígenas, sendo que nhen significa falar. Então os portugueses ficavam repetindo essa palavra várias vezes para os indígenas entenderem que eles estavam falando demais. Imaginem quantas palavras e expressões poderiam significar várias coisas diferentes e trazer um conhecimento único daquele determinado povo. Como o historiador José Freire bem disse, a língua é o arquivo da história, é a canoa do tempo, responsável por levar os conhecimentos de uma geração à outra. Um dos traços mais característicos da composição étnica da população brasileira é a enorme variedade de tipos, resultante de uma intensa miscigenação que se iniciou junto com nossa história, desde que os portugueses aqui se instalaram, aproximando-se dos indígenas e trazendo os escravos negros. Essa mistura entre esses três grupos étnicos resultou em mestiços, como os caboclos, os cafuzos e os mulatos. Os cafuzos são filhos de pais das etnias indígena e negra. Os caboclos são filhos de pais das etnias indígena e branca, e os mulatos são filhos de pais das etnias negra e branca.
Com o avanço da miscigenação, originaram-se inúmeros outros tipos que hoje compõem a nossa população. O fato questionável é que a população torna-se cada vez miscigenada, diminuindo as diferenças mais visíveis entre os três grupos étnicos originais: o índio, o branco e o negro. Índio deriva de indiano, não de indígena, porque os portugueses queriam vir para a Índia, não para o Brasil, então eles acabaram confundindo. Segunda coisa, o fato de tomar banho é originalmente indígena. Os índios são divididos em três partes: os não integrados, meio integrados e os totalmente integrados. Dependente do acesso aos direitos públicos, eles são classificados desses três. E sobre grilagem, é quando você coloca um papel numa caixinha de grilos e o papel aparenta estar velho. Assim, uma pessoa pega o papel e diz que esse papel é a autenticação que ela tem tal direito de tal terra. Aí ela acaba expulsando quem está nessa terra. No caso, isso acontece muito com terras indígenas, já que eles não são tão desenvolvidos politicamente, principalmente que estão totalmente isolados. Sabemos que a história do índio, ela vem desde os meados do século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil. E de lá para cá, os índios vêm sofrendo diversos atentados contra a sua vida e contra as suas culturas. Em 1988, foi criada a Constituição para assegurar os direitos dos cidadãos indígenas. Mas mesmo assim, a situação deles ainda continua muito preocupante, pois eles vêm enfrentando conflitos agrários, preconceitos étnicos, pouco acesso à educação e o desemprego. Então a gente vê que esse preconceito ele vem de raízes históricas e é notado com frequência no cotidiano. Por exemplo, na escola só é estudado o índio no dia 19 de abril, quando as crianças são pintadas de modos indígenas e são colocadas aquelas coçar que são feitos de cartolina. Também vemos que os pais das crianças também não tomam atitude para quebrar esse preconceito, quebrar essa barreira que existe, pois eles também foram criados nesse mesmo modo e foram ensinados nessa mesma situação. O índio na sociedade atual vem sofrendo várias violências ao longo do tempo. Uma delas é a destruição dos seus territórios. Dados de 2018 consta aumento de casos de assassinato contra os indígenas. Isso é meio preocupante, pois coloca em risco a sociedade indígena. No ano de 2017, foi feita uma pesquisa onde mostrou que o número de indígenas matriculados em instituições de ensino cresceu de 2015 para 2016. Em 2015, o número de indígenas matriculados era de 32.147. Esse número cresceu em 2016, passou para 49 mil. Na época que o português chegou no Brasil, ele tentou escravizar o indígena. No entanto, o indígena reagiu e não aceitou ser escravizado. Então, os portugueses passaram a ter uma visão falsa sobre os indígenas, de que eles eram arrogantes e preguiçosos. Essa visão permaneceu até os dias de hoje. Alguns indígenas, quando vão procurar emprego, eles camuflam suas origens. Eles não falam que são indígenas, porque senão eles não vão conseguir emprego. E muitos indígenas acabam aceitando qualquer condição de emprego, qualquer salário, fazendo muito e recebendo muito pouco. A tecnologia está cada vez mais se expandindo nesse extenso lugar lindo chamado Brasil. E não é à toa que poderiam chegar sim aos indígenas. Até porque, hoje em dia, não existem só índios que vivem ainda nas aldeias, mas existem também aqueles que vêm viver em sociedade conosco. Até porque eles também são pessoas, também merecem respeito, também merecem lugar na sociedade. Os indígenas, em pleno século XXI, ainda são humilhados, mortos, tirados à força de seus lares, de suas casas, de suas regiões. Querem tirar a nossa dança, a nossa cultura, as nossas crenças. Por isso eu vim aqui, para falar que ser indígena vai muito além do estereótipo. Ser indígena é saber que nas suas veias correm sangue de luta, sangue de resistência. Estamos resistindo há 520 anos e não é agora que vamos desistir, pois nós somos o começo da história do Brasil. E chegamos ao fim das apresentações da Escola Maria Conceição de Araújo. Em nome de toda a equipe da caravana da minha escola, gostaria de agradecer por esse projeto que está aí há 10 anos, cada vez mais, abrindo nossa visão e a nossa mente. Muito obrigada!